Existia um seminarista e ele sentiu um chamado no coração. Ele vivia na igreja há muitos anos, tinha uma namorada desde os 13 anos de idade. Aí quando chegou ali pelos 18, 19, sentiu que deveria continuar esse projeto de vida indo para um seminário. Ele conversou com a namorada, ficaram noivos e tinha todo um projeto montado na cabeça. Ele ia casar, depois ele ia se formar, depois ele ia para uma igreja X, ele ia ter, sabe, um ministério de tal forma. Ele tinha um planejamento muito grande e amava demais essa moça. Uma vez ele foi para o seminário não era na mesma cidade que a dele, então ele tinha que ficar lá e se comunicando à distância com a sua namorada aqui. Acontece que essa distância esfriou o relacionamento, a moça acabou se apaixonando por outra pessoa, se relacionando com outra pessoa, se distanciando dele, aí eles tiveram que acabar. Quando acabaram, esse menino entrou em desespero, porque toda a sua realidade emocional estava centrada nessa moça, no apoio que ela tinha, no futuro que eles tinham planejado juntos. Então ele desmoronou. Ele não conseguia mais focar, não conseguia mais se concentrar, não conseguia mais estudar nada das matérias, não conseguia nem orar direito, nem falar com Deus direito. Tudo que ele conseguia era sentir. Sentir a dor, sentir a perda, sentir revolta, sentir raiva, sentir desejo de querer voltar. E ali ficava ali perturbando a cabeça dele. Ele olhava para tudo que ele tinha para trabalhar, não conseguia fazer nada. Aquilo desmoronou, não conseguia pensar num futuro diferente, os seus projetos, seus sonhos, seus desejos, todos ficaram para trás. Aí abandonou o seminário e começou a querer viver a vida. Agora que eu saí do seminário, agora vou pegar todo o tempo perdido. Aí foi para tudo que é bagaceira, tudo que é coisa que pudesse enfiar o pé na jaca, viver um escapismo para ver se esquecia da desgramada. Virou aquelas músicas de sertanejo universitário, né? Aquelas dores do coração, e ficou lá se entregando a tudo. De vez em quando ficava na rede social procurando notícia da ex, investigando. Ia se aconselhar com um amigo e dizia: rapaz, porque ela acabou comigo, ela não me ama mais, ela fez isso, porque era de Deus o nosso relacionamento. Aí fica na rede social vendo o que ela tá fazendo, o que não tá, passa 1, 2, 3, 4 anos. Hoje trabalha no comércio, se não numa Magazine Luiza, trabalha talvez numa concessionária de carros, que são empregos bons, mas não são empregos que ele queria, que ele desejava, que tinha a ver com o projeto que ele tinha no coração. Mas ele não leva esses empregos a sério também. Ele gosta de acordar, resolver o que tem que resolver, bater a meta mínima e voltar para casa. O foco dele é nenhum, perdeu o foco, ainda está meio destroçado no coração. Fica com uma, fica com outra, não sabe o que faz. Mas se você perguntar, se você investigar, você percebe que lá no coração tem ainda um sentimento, uma revolta, uma chateação, um ciúme, e ele fica ainda investigando a ex nas redes sociais. Gente, a família olha para ele e diz assim: rapaz, depois desse término, nunca mais ele foi o mesmo. Rapaz, esse sentimento destruiu a vida dele. A gente já falou para ele se levantar, já falou para ele se resolver, já falou. O pai chega a dizer: se eu pudesse, eu dava a minha vida. Se eu pudesse, eu fazia ele viver em outro país para ver se ele esquecia disso. Mas essa pessoa praticamente deixou de existir. A pessoa que a gente conhecia não existe mais. Passa 10 anos. Essa pessoa era uma promessa. Todo mundo dizia que era uma promessa. O pastor dizia que era uma promessa. Os amigos diziam que era uma promessa. Todo mundo dizia: esse fulano vai realizar um projeto de Deus, ele tem a unção de Deus. Passa 10 anos, essa promessa nunca se realizou. Ele olha para si, pensa na vida e diz: rapaz, eu poderia ter sido grandes coisas. Eu reconheço que se eu não tivesse parado, se eu não tivesse me entregado a esse sentimento, se não tivesse parado 5, 6, 7, 8 anos da minha vida, eu estaria muito longe.
Mas acontece que o se não existe e ele parou e ele ficou pelo caminho e acabou deixando oportunidades na sua vida passar. A verdade é que ele ficou refém do seu emocional. O seu emocional levava ele para um lado, para o outro, do jeito que queria, afetava todas as áreas da sua vida, mexia com ele, dominava ele, era senhor da sua vida. O seu emocional era o seu Deus. Veja, e a gente percebe que isso pode acontecer muito com pessoas jovens. E talvez você esteja pensando, isso aí é coisa de gente imatura, é coisa de gente que ainda não cresceu na vida. Mas eu trabalho muito com pessoas mais adultas. Inclusive, você perceber no canal, a maioria das pessoas que acessam o canal tem entre 35 e 55 anos. Eu pego uma faixa etária mais velha, mais madura, mas que já viveu um pouquinho da vida. E mesmo conversando com esse pessoal, eu percebo que a gente só é um adolescente um pouquinho maiorzinho, porque muita gente adulta tem problemas emocionais muito fortes, amam demais, desejam demais, sentem saudade demais, têm raiva demais, inveja demais, remorso demais, culpa demais, medo demais, sabe, inseguranças demais, todo tipo de ansiedades, depressões, tristezas, melancolias. A gente acha que só jovens sentem muito, mas os adultos sentem demais. E esses sentimentos, eles militam ativamente para roubar o nosso controle, a nossa racionalidade, a nossa atenção, os nossos projetos. Eles militam para sabotar a nossa vida. Veja, no caso desse seminarista, que é um caso que muitas vezes acontece, que você já pode mudar o nome da pessoa, pode mudar a profissão da pessoa, e você conhece casos como esse. Os sentimentos destruíram carreira, propósito, sonhos, futuro, emoções, amizades, sabe? Destruiu toda a potencialidade e promessa que ele tinha. Algumas pessoas agora tentam trabalhar alguns conceitos que a gente encontra por aí, algumas ideias em livros, em filmes, em seriados, em discursos populares que dizem que você não tem como controlar um sentimento, que o sentimento é um cavalo indomável, o sentimento é um cavalo selvagem, que quando você sente, o coração quer o que o coração quer, o coração sente o que o coração sente. Então, quando você sente, você é refém do sentimento mesmo. Você só pode fazer, você vai ser levado, vai ser carregado por uma correnteza. O que você pode fazer, no máximo, aceitar que a vida é assim, aceitar que seu sentimento é assim, e não lutar contra ele, e acabar cedendo a tudo o que ele diz. Existe um discurso muito forte sobre isso, que muitas vezes as pessoas usam para justificar as decisões que elas estão tomando. Elas são movidas por sentimentos que muitas vezes não seriam legais e dizem, mas o coração quer o que o coração quer. E aí, né, vão sendo levados por essa correnteza. Mas será que é isso? Então, a gente tem que ser refém de um sentimento que sabota e destrói toda a minha vida? Que se eu for pego por um sentimento, seja de raiva, de chateação, seja de paixão, agora todos os meus projetos da minha vida serão jogados pela água abaixo por causa desse sentimento? Será que na vida desse seminarista não haveria falta de alguns elementos que pudessem dar a ele algum equilíbrio e ele não perdesse tudo apesar das situações que ele viveu na vida? Olha, eu fiz até uma pergunta aqui, eu escrevi dizendo assim, olha, não há nada que ele pudesse ter feito contra toda essa destruição? Será que ser tão afetado assim, dessa forma, não estaria indicando que ele deveria ter construído algo na sua vida melhor, no seu coração, na sua identidade, nas suas emoções? Eu acho que você ser afetado de tal forma, com tamanha intensidade, sem ter nenhum controle sobre isso, indica que algo está faltando na sua vida. Eu fiz até uma frase aqui que vai agora dizer mais ou menos o que eu quero dizer para você de uma forma mais organizada. Diz assim, não existia nele um contrapeso interno capaz de balancear os sinais que ele recebia de fora. Seus sentimentos ficavam totalmente à mercê das decisões de outras pessoas. Entendeu?
Vou repetir aqui, ó. Não existia nele um contrapeso interno capaz de balancear o que ele recebia de fora, né? Tá vindo uns sinais de fora. Eu não gosto mais de você, eu gosto de você, você é bom, você é ruim, você é legal, você é chato, né? Nós gostamos do seu trabalho, não gostamos do seu trabalho, né? Informações que vêm de fora. Não existia um contrapeso interno que quando o cara dizia, você é feio, né? Um exemplozinho, você é feio. Não, cara, você não é feio, você é bonito, você sempre conseguiu se relacionar bem, né? Você tem autoestima. Não existia esse contrapeso interno que balanceava essa informação externa e ele ficava totalmente à mercê dos sentimentos que as pessoas diziam ter por ele. Por exemplo, não quero mais você como noivo, quero você como noivo, eu te amo, eu não te amo, eu gosto de você, nós não gostamos de você, nós queremos ser seu amigo, nós não queremos ser seu amigo. Todos esses sentimentos que as pessoas jogavam para ele, não existia dentro dele uma capacidade de processar, mastigar e deixar ele mais equilibrado, tá certo? Então, o contrapeso é aquilo que vai diminuir a volatilidade. As emoções, ó, emoções fortes, as pessoas falam isso, aí você fica sentindo a emoção. Ó, o medo, aí você sentindo medo. Quando você tem um contrapeso, o cara faz assim e ele se equilibra. O cara faz assim, seu contrapeso interno se equilibra. O que é esse contrapeso? São todas as suas crenças, identidade, visões da vida, estudos, capacidade de interpretar, de discernir, suas sabedorias, sua fé, sabe? É todo conjunto de complexidades que formam a sua identidade. E também todas as pontes que você construiu na vida que trazem sentido para você. Por exemplo, você tem um projeto de vida, você tem uma missão de vida. Essa missão lhe dá uma segurança, porque aquilo é algo que você deseja alcançar, que você luta por aquilo, que você estuda sobre aquilo. Existe a sua área do amor, que lhe dá um sentimento emocional, que satisfaz suas carências. Existe também a sua família, sua cultura familiar, existe a sua cultura brasileira, é um outro conjunto de informações que trazem para você um conjunto de valores, existe seu conjunto de fé, que traz para você todo o conjunto de ideias, de crenças, de identidade. Às vezes você ficou chateado com a sua fé e você quis sair da sua igreja e brigou com todo mundo na sua igreja e chateado com o pastor e chateado com todo mundo lá. Virou uma pessoa que os outros dizem de desigrejado. Mas você não destruiu a sua área profissional, não destruiu a sua área do amor, não destruiu todas as crenças que você tinha no coração, não destruiu toda a sua visão de mundo, não destruiu todos os projetos que você tinha, porque você tinha uma ponte que deu um problema, mas todas as outras pontes te ajudaram a rebalancear aquela ponte que foi afetada. Então, também é ter várias complexidades na vida que deixa a sua vida mais complexa e um nó só não é capaz de destruir todo esse baralho. Esse castelo, né? É o conjunto de crenças, o conjunto de visão de vida, de sabedoria, de inteligências, mas também é toda a complexidade de pontes que você constrói na vida. Se você conseguir desenvolver esse contrapeso interno, você vai ser capaz de não ser tão suscetível aos sentimentos da vida voláteis, aos baques, e não vai ser preciso quebrar e destruir todos os seus projetos da sua vida, e você vai conseguir de uma certa forma balizar, não é nem controlar, é balizar, é dar um contrapeso para que você não seja empurrado por uma correnteza. Nesse aspecto é que a espiritualidade cristã se torna algo fundamental, uma ferramenta poderosa para fazer isso, talvez, na minha visão, a única capaz de te dar plenamente uma complexidade interior capaz de resistir a isso. Nós, seres humanos, temos um vazio existencial enorme, uma carência. A gente sempre é um ser desejante, é um ser que sente falta.
É um ser que quase nunca fica satisfeito com o que tem. E sempre está se comparando, e sempre está olhando a vida do outro, e sempre está dizendo, mas não está bom ainda, mas tem algo que não está legal, mas por que isso está assim, mas por que não é? E eu tenho, mas está faltando. Ele sempre tem uma necessidade de ser completo, e ao mesmo tempo que quanto mais ele tem, mais ele percebe que não conseguiu ser suprido. E é por isso que muitas pessoas às vezes têm muito dinheiro e ainda sentem falta de muita coisa na vida. Muita gente tem uma família feliz, mas está desejoso, está carente, está precisando de algo, e sabe, tem amor, mas não é suficiente aquele amor, e sofrem tristeza, sofrem angústia, sofrem ansiedades, sempre um reflexo de uma falta, de uma carência essencial. É como se no nosso coração existisse um buraco imenso, um buraco grandioso, um buraco infinito. E por mais que a gente jogue coisas nesse buraco, esse buraco tem um fundo infinito e nunca consegue ficar cheio. Veja só o que Jesus disse para aquela mulher samaritana que estava no poço procurando água para beber. Em João 4, no verso 13, ele diz o seguinte: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A Bíblia trabalha que nossa sede, ela volta a acontecer quando a gente tenta suprir ela com as coisas dessa vida. Seja nossas paixões, nossos desejos, tudo que a gente procura, tudo que a gente vai atrás. A gente volta a ter sede. Quem beber dessas águas voltará a ter sede novamente. Só Deus, que é um ser infinito, que é o nosso Criador, que Ele pode suprir todas as nossas carências, é capaz de se tornar uma fonte em nosso interior, que vai jorrar água para a vida eterna e nunca mais a gente vai ter sede. Porque só um Deus infinito pode tampar ou completar ou encaixar num buraco infinito. Essa ausência que a gente sente como ser humano, essa angústia que a gente sente como ser humano, é a angústia de estar desconectada de Deus. E só quando a gente se conecta com Deus que a gente se sente mais pleno. O verdadeiro contrapeso essencial da vida que a espiritualidade cristã nos propõe é estar conectado com um Deus infinito, maior do que todas as coisas. O verdadeiro contrapeso da vida. Por quê? Porque ele dentro de nós vai gerar uma fonte que vai jorrar e saciar toda essa nossa angústia, essa nossa sede. Mas não só essa questão é resolvida porque a nossa carência essencial é do tamanho de um Deus infinito, mas porque uma vez que Deus vem habitar no nosso coração, uma vez que Ele está vivendo lá dentro e produzindo e jorrando nessa fonte, Ele é a fonte dos principais, dos melhores, dos maiores sentimentos que existem. Vejam só o que diz João 4,16. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O que a gente aprende aqui é de que não só essa fonte vai jorrar, essa espiritualidade, esse Deus infinito, esse Deus abundante vai estar dentro de nós, quanto a essência desse Deus é o amor. A essência desse Deus é paz, longanimidade, amor, perdão, perseverança. Então, é como se o amor viesse a habitar em nós. Olha, se eu sinto falta de amor e o amor vem habitar em mim, eu passo a não sentir tanto falta de amor. Porque em mim está habitando o amor. A própria presença de Deus me traz os sentimentos que me faltavam. Me traz todo o conjunto de emoções que eram conflitantes dentro de mim. É como se eu pudesse beber da fonte original. Existem as fontes de amores externas a nós que são reflexos da fonte original. É como se eu deixasse de procurar as fontes externas e fosse beber na fonte onde o amor surgiu, a fonte do próprio amor, que é Deus. Aí, uma das coisas interessantes que você deveria entender também, que a maneira como Deus produz o amor em nós é diferente dos conceitos que a gente tem de amor por aí.
Porque é um amor mais saudável, é um amor mais gratuito, mais gratificante, mais um amor que se doa. Veja o que diz em 1 Coríntios 13, no verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então esse conjunto de sentimentos, e principalmente esse amor mais refinado, mais altruísta, mais bacana, que não está preocupado em prender o outro, em se agarrar com o outro, mas em promover o amor, nos tornar um ser amoroso. Quando Deus vem habitar em nós, nós nos tornamos um ser amoroso e um tipo de amor que se dá, que se doa, que não guarda rancor, que não tem ira, que tudo suporta. Um amor mais saudável. E esse contrapeso interno, que é essa fonte, que é esse Deus infinito, que é esse Deus eterno, que é a própria essência dos sentimentos, que é um sentimento mais renovado, principalmente saudável, ele vai contrabalancear as agruras e sofrimentos externos. E é isso que eu vou ler com você agora, num verso de Coríntios também, como a gente vai ver um conflito entre o que acontece externamente e o que acontece internamente. Vejam só, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha o peso aí, né? Pesa mais. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então esse texto está trabalhando que exteriormente nós estamos nos desgastando com tudo que é de coisa ruim que está acontecendo, esse sofrimento que está acontecendo. Todas as informações que chegam até nós e vivências que chegam até nós. Mas que esse desgaste que acontece exteriormente, em vez de estar produzindo todo um conjunto de coisas horríveis lá dentro, ele está sendo contrabalanceado por um peso de glória, porque nós dentro de nós carregamos um grande tesouro que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Então, quanto mais o pessoal pressiona lá fora com o sofrimento, tanto mais peso de glória é manifestado dentro de nós, que contrabalanceia esse problema que acontece lá fora e nos deixa ainda mais renovados internos. Por quê? Porque não é o que acontece lá fora que está me deixando balançado, mais triste, mais alegre, mais bacana, mais cabisbaixo. E sim aquilo que eu não enxergo, que está para além das coisas da realidade, que é uma presença de um Deus infinito, que é uma fé renovadora, uma esperança no porvir que está fazendo toda a renovação e a restauração do meu coração e do meu interior. Perceberam? Então, se você tiver esse peso no seu coração, que é a presença de Deus, esse amor que flui de uma forma maravilhosa, quando acontecerem os desgastes externos lá fora, você vai perceber que interiormente você vai ter um peso de glória sendo renovado, porque você não vai se basear as suas emoções em coisas que acontecem lá fora, mas coisas que você não enxerga, coisas maravilhosas, uma fé e uma esperança, uma presença de Deus no seu coração. Mas, se é para ser assim, por que não está sendo assim? Não é para ser assim? E por que que muitas pessoas não conseguem viver isso? E a explicação de Paulo está em Romanos 1, no verso 21 a 23, que diz assim: porque as pessoas, o mundo, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Esse texto é maravilhoso. Embora as pessoas, tendo conhecido a Deus, entendido quem é Deus e buscado a Deus, não o glorificaram como Deus. Trocaram toda essa glória eterna
porque seus corações se obscureceram, suas intenções se tornaram malignas. Aquilo que eles buscavam não era mais a Deus, mas aos seus próprios desejos internos. E aí eles começaram a criar os seus próprios deuses, que eram reflexos do seu próprio coração. Foram buscar ídolos feitos à imagem de répteis, de coisas. Porque o ídolo na Bíblia, ele não é outro Deus. Na Bíblia não existe outros deuses. O ídolo na Bíblia é uma representação do próprio coração humano que deseja coisas que não são Deus, embora tendo conhecido Deus, não glorificaram como a Deus, se obscureceram os seus corações e buscaram outras coisas. Quando ele busca outra coisa, ele precisa justificar que essa outra coisa é um outro Deus. Então ele cria um Deus segundo a sua imagem, ele cria um ídolo. E ele começa a adorar aquele ídolo que diz que ele pode fazer tudo o que ele quer fazer, que justifica o que ele quer fazer. Então, se eu adoro um ídolo da sexualidade, ele me permite que eu continue praticando um tipo de sexualidade que Deus não concordaria. Mas eu crio um ídolo que aprova. Se eu crio um ídolo que ama a riqueza e ama o dinheiro, quando eu adoro esse ídolo, ele me aprova em tudo que eu faço em relação à riqueza e à busca e à ambição e à ganância. Mas não é bem assim bonito como eu estou dizendo, porque nem sempre, principalmente no ano de 2020, a gente vê pessoas se prostrando a um ídolo. Ela se prostra ao dinheiro sem parecer que está se prostrando ao dinheiro, porque ela vive em função do dinheiro, ela busca o dinheiro, ela ama o dinheiro, ela respira dinheiro, ela sonha com dinheiro, tudo que ela faz é pensando em dinheiro. Então ela criou um ídolo, o ídolo chamado Mamon, o ídolo chamado dinheiro, que agora domina e governa a vida dela. Embora tendo conhecido a Deus, ela não quis colocar Deus no centro do seu coração e foi à busca desse ídolo que era o dinheiro. Então tinha Deus, o absoluto, e eles foram atrás do que é transitório, certo? Está aí no texto. Eles foram atrás do que é transitório. E porque foram atrás desse transitório, eles praticaram então uma idolatria. E um ídolo não tem condição de substituir o absoluto que é Deus. O ídolo não tem condição de produzir uma fonte de sentimentos transformadores, puros e saudáveis. O ídolo, ele gera sede outra vez. O ídolo é uma água que você, quando beber, vai ter sede de novo. Então, o ídolo não consegue ocupar o lugar de Deus. E porque ele não consegue ocupar o lugar de Deus, sempre te deixa sedento. Bacana? E nesse bolo, você precisa entender, mesmo que você tenha muitas crenças, muitas visões, muitos estudos, muitas narrativas que você se agarra para tentar vencer nessa vida e diz, mas a meu interior é super trabalhado, nem preciso de uma espiritualidade cristã, nem preciso de um Deus. Você vai perceber que esse conjunto, essa narrativa de vida que você segue tão firmemente, ela virou um ídolo. E também ela vai falhar, porque ela não tem condição de ocupar o lugar de Deus, ela não tem condição de suprir a sua carência. Então, mesmo que você tenha muitas crenças e essas crenças não sejam baseadas no Deus eterno e absoluto, elas vão falhar. Porque, biblicamente, só existe o Deus infinito, absoluto, o Deus soberano sobre toda a terra. Eu quero ler isso com você. Porque diz em Isaías 43:10, vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Agindo eu, quem impedirá? Então, vamos voltar ao nosso seminarista. O que faltava na vida dele, segundo toda essa explicação? Espero que você esteja me acompanhando, porque essa explicação é mais longa, porque o sentimento é um cabresto mais forte. Para você lutar contra um cavalo selvagem, você precisa de um adestramento maior. Então a explicação é maior quando a força que lhe ataca é muito grande. Veja, duas coisas que estavam acontecendo com o nosso seminarista. Faltava nele uma crença,
uma fonte interna de satisfação da sua sede. Faltava uma crença capaz de fazer isso. E embora muita gente vá para o seminário, muita gente esteja na igreja, muita gente frequente uma religião, isso não significa que ela teve um encontro profundo, verdadeiro com Deus, nem que entronizou Deus no coração da sua vida. Segunda coisa, ele depositava em sua a sua ex-noiva, a adoração que deveria ser de Deus. Então, o segundo problema dele, primeiro, que ele não tinha um conjunto de crenças fundamentais, um contrapeso forte que não deixasse ele ficar abalado. Tanto que ele abandona o seminário, abandona tudo, as crenças dele eram muito fracas. Segundo, que ele tinha uma verdadeira adoração por essa ex, de tal forma que, quando ela afetou sua vida, ela ocupava o lugar de Deus. Então ele se desmoronou, porque não era Deus que ocupava o lugar do seu coração. Ela era quase um ídolo para ele, porque a gente idolatra pessoas como verdadeiros ídolos. Esposas idolatram maridos como ídolos. Mães idolatram filhos como ídolos, homens idolatram mulheres como ídolos, tá certo? Agora vamos parar para pensar se você tem feito o mesmo, certo? Vou fazer algumas perguntas, 8 perguntas, e você agora vai fazer uma reflexão pessoal. Diz assim, primeira pergunta, quem é você sem o seu marido? Ou sem a sua esposa? Segunda pergunta, quem é você quando o amor lhe é negado? Um amor externo. 3. Quem é você sem a sua condição financeira? Se você perder o seu patrimônio, se você perder o seu dinheiro, se você perder sua fonte de renda. Quem é você quando está passando por um período de decepção? Tem gente que abandona a fé, abandona Deus, abandona tudo quando sua oração não foi respondida da forma que ele queria. Ou quando está passando por um deserto, diz que Deus não vale nada, que Deus não presta e tudo. Acontece dessa forma. 5. Quem é você diante de uma limitação de saúde? Se você vier ficar doente, sem poder se movimentar, com uma doença séria, com tratamentos pesados, angustiantes, como é que seu emocional reagiria? Como é que está esse contrapeso no seu coração? Quem é você diante da desaprovação do público? Se você espera a aprovação das pessoas, para os seus projetos, para o seu trabalho, sobre si mesmo, e esse público não lhe dá essa aprovação, quem seria você? Quem é você se seus pais se forem? Tem pessoas que desmoronam quando os pais morrem. Quem é você se a sua atual igreja se desviar ou te expulsar, se seu pastor lhe virar a cara, se ninguém lhe aceitar nos ministérios, se ninguém lhe der uma oportunidade? Quem você é se na sua ritual, na sua religiosidade, eles lhe fecharem a porta, lhe fecharem a cara? Todas essas perguntas estão tentando refletir com você se você, à semelhança daquele seminarista, também tem colocado essas coisas, finanças, pessoas, pais, amigos, relacionamentos, patrimônios, saúde, como um ídolo tão forte que quando isso lhe faltar, todo o resto da sua vida vai desmoronar e você não vai ter uma segurança e um contrapeso interno que renove você. Onde está o trono do seu coração? Deus está no trono da sua vida? Aqui, talvez haja uma dificuldade nessa reflexão, porque muitas pessoas vão dizer, Felipe, mas eu tenho um Deus no coração. Deus é meu tudo, Deus é tudo para mim. Eu vou para a igreja, eu canto no louvor, eu busco a Deus. Eu estou indo lá naquela igreja tal, que tem aquele, que tá cheia, tá grande, e lá a gente canta louvor, e ele dá uma palavra, a gente sai forte, e eu tenho um Deus no coração. Mas eu estou meio assim, atribulado com os sentimentos, mas eu tenho um Deus no coração. É difícil essa pessoa fazer uma certa reflexão de que talvez ela esteja vivendo uma idolatria, mesmo estando buscando o que ela acha que é o Deus da Bíblia. Porque a coisa mais forte, o sentimento mais forte que a gente luta atualmente, chama egolatria. É onde você se torna o seu próprio ídolo, entendeu? Você não está adorando o dinheiro, nem adorando mulheres, nem adorando deuses estrangeiros, nem nada assim muito parecido, mas na verdade você está se auto-adorando. Você é um ídolo que você adora a si mesmo, você é um narcisista. E muitas igrejas, entendendo
que tem muita gente que se auto-adora, criaram cultos a você. Então você vai na igreja achando que está adorando a Deus, mas no fundo você está se adorando nessa igreja. Então você chega lá e diz assim: porque, meu amado, meu querido, Deus está aqui hoje para fazer grandes coisas na sua vida. Deus vem ao teu encontro, Deus vai fazer grandes bênçãos. A tua vitória já está ganha, a tua vitória já está chegando, a tua cura já chegou. Deus está aqui servindo você, entendeu? Deus é um office boy. Você vai para a igreja para que esse office boy faça tudo o que você quer e resolva todos os seus problemas e faça tudo. Deus está te adorando porque Ele quer sempre cuidar de você, fazer tudo por você, dar tudo para você, abrir todas as suas portas, fazer você vencer tudo. Então você não vai para a igreja para adorar a Deus, para se colocar diante dEle, para fazer a vontade dEle. Você vai para que Ele faça a sua vontade. E aí é muito fácil encontrar muitas igrejas onde estão centradas no eu. Então, muita gente tem praticado uma egolatria achando que está colocando Deus no centro do seu coração. Por isso que, quando acontece um problema na vida e você diz: ah, mas eu tenho Deus no coração, por que eu estou sentindo tanto peso nesse sentimento? É porque você não foi satisfeito no seu ego. E como você idolatrava o ego, isso causou um problema. Então, adorar a Deus é muito mais profundo do que tentar adorar um Deus para tentar conseguir coisas para você. Então, o que nós vimos até aqui diz assim: quando o centro da sua vida muda para Deus, você diminui a dependência e a carência essencial. Então, restabelece o equilíbrio e não deixa toda a sua vida desmoronar, se transformando em uma promessa não realizada. Vou repetir porque isso aqui é forte. Diz assim, ó: quando o centro da sua vida muda para Deus, você diminui a dependência e a carência essencial, e então restabelece o equilíbrio e não deixa toda a sua vida desmoronar, se transformando em uma promessa não realizada. Então, a partir de agora, eu vou fazer 2 exemplos de sentimentos, vou aplicar isso que a gente aplicou até agora e vou trazer outras ideias para contrabalancear esses sentimentos. Eu poderia ter trazido milhares de outros sentimentos, mas eu só consegui trazer mais 2. Acho até que esse vídeo vai ficar bem longo, mas é isso mesmo. A gente está trabalhando aqui uma aula, não é uma mensagem. A gente precisa de tempo para poder formatar determinados pensamentos. Vídeo de 5 minutos não muda a vida de ninguém. Você precisa de tempo para parar, para pensar, para fazer esse material. Se você não consegue fazer tudo de uma vez, faça em 2 sessões. Veja até aqui, depois se programe para outro horário ver o restante do vídeo, porque é como se você estivesse numa faculdade que tem 3 aulas, 4 aulas num dia só. Exige uma dedicação, porque nós estamos trabalhando com uma transformação de conceitos. E você não vai mudar conceito com pirulazinhas de entretenimento gospel, tá certo? E eu nem quero ser isso. Por isso, galera, se você está aqui, você já entendeu o propósito, tá certo? Ó, existe um sentimento que é bastante comum. São pessoas que... E é um sentimento que talvez eu não tratei até agora, nessas outras aulas que a gente teve. São pessoas que dizem assim: ah, Felipe, mas o meu problema não é que eu sou soberbo, não é que eu acho que eu sou bom demais, que eu já sei de tudo. Meu problema é que eu acho que todo mundo é melhor do que eu. Eu acho que eu sou uma pessoa insignificante. Eu sou uma pessoa que ninguém ama. Eu tenho medo de fazer as coisas, de me posicionar, de assumir responsabilidade, de falar no palco, de apresentar um trabalho. Eu me acho pequeno, eu não me acho ninguém. Tem tanta gente melhor que eu, tanta gente mais capacitada, tanta gente mais habilidosa. Eu não consigo crescer porque eu me acho insignificante. Eu acho que se eu não existisse nessa vida, não faria falta nenhuma. É uma baixa autoestima, baixa estima, é uma baixa estima, você não se valoriza, você não tem valor por si mesmo, entendeu? É uma insegurança fortíssima que paralisa o indivíduo. Esse sentimento é capaz de sabotar você 100%. Você vai desistir de todos os sonhos porque você não acha que tem condições de fazer esses sonhos, que você não é pessoa para fazer isso, que você não merece esse lugar, que outras pessoas merecem mais do que você. Quem é você para sonhar com isso desse jeito? Você é incapaz. Ele destrói seus projetos, destrói sua coragem,
sua iniciativa, sua perseverança, às vezes faz você sempre se diminuir, sempre lutar contra si mesmo, sabe? Então é um sentimento paralisante, destruidor, insegurança e baixa estima. Então esse sentimento é uma prisão. Você está refém de um sentimento que impede você de crescer. Percebe, gente, que muitas vezes você escuta a mentoria de muitas pessoas, narrativas de muitas pessoas, métodos de muitas pessoas, e eles estão sempre trabalhando formulinhas para você crescer e vencer. Eu te digo, não é formulinha. A nossa vida é uma teia entremeada, complexa, e às vezes o que nos impede de crescer não é porque você não fez uma fórmula X ou Y, é porque você é inseguro. Se você não fosse inseguro, você era um campeão. É porque você não se acha alguém, acha que não tem valor. É uma emoção, entendeu? E diante dessa emoção, você pode entender ela e observar ela de duas formas. A primeira é, essa pessoa que tem esse sentimento todinho sobre ela, de insignificância, ela está enganada sobre ela mesma. Essa fala não tem nada a ver com a sua realidade. E na Bíblia a gente vai perceber que Deus sempre tratou os pequenos como pessoas de imenso valor. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E Deus falava isso diante de todos os fariseus e os doutores da lei e os senhores que se achavam muita coisa. Então, Deus sempre tratou aqueles que não eram, né, que os marginalizados, os vulneráveis. Jesus era pobre, nasceu numa família pobre, numa circunstância humilde. É aquele Deus que, apesar de ser Deus, se humilhou e se fez pequeno. E porque ele se fez pequeno e se apresentou como algo humilde, ele destronou toda essa cultura de ego que a gente tem por aí, de riqueza. Por isso que ele fala que aquele que mais serve é o maior no reino de Deus. Então, Deus nos amou, Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus morreu por você em Jesus Cristo, Deus te ama e Ele vê valores extraordinários em você. Olha, diz em 1 Coríntios 1:27 a seguinte coisa: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E a verdade é que é exatamente quando você não é nada, é insignificante, é pequeno, que Deus vai mais te usar, porque Ele quer mostrar que nunca foi a força de ninguém que fez lá e aconteceu, foi o poder de Deus. Porque quando Ele pega uma pessoa que ninguém dá nada por ela, ela mesma não dá nada por ela, e faz uma grande obra, diz: você tem valor, vamos fazer aqui um negócio maravilhoso, eu vou usar você, e algo maravilhoso acontece, todo mundo vai dizer: mas fulano não tinha condição, fulano não tinha oportunidade, fulano não tinha família. O que aconteceu? Foi Deus. Foi a glória de Deus se manifestando naquela vida. Por isso, você tem um grande valor e Deus ama usar pessoas que parece que não são nada, para exatamente causar esse escândalo na sociedade. Que aquele pessoal poderoso, que achavam que ia fazer tudo, acabou não fazendo nada. E você que era pequeno, que achava que era sem valor, fez grandes coisas. Então em Mateus 10, no verso 29, diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo das suas cabeças estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aprenda uma coisa: você disse que não vale nada, que você não merecia nem estar existindo. Mas a Bíblia diz: rapaz, até os passarinhos que a gente acha insignificante, Deus cuida, Deus ama, Deus veste os lírios do campo. Você é muito mais importante do que passarinho. Para de se achar pouca coisa. Deus te fez, porque Ele te fez, isso já é um grande valor. Deus te ama, Deus te projetou, Deus quer viver em você, quer habitar em você, Deus te salvou. Então receba, meu irmão, você tem grandes valores. Segunda coisa que você pode fazer diante dessa verdade, desse sentimento de insegurança, baixa estima, a primeira foi: você está enganado. Isso é uma narrativa que você criou para você, que está te destruindo, mas você está enganado. Mas vamos supor, e aqui eu estou trabalhando
para dar uma aprofundada nesse conceito, que essa pessoa que está dizendo essa insegurança, esse negócio todo, ela não está enganada. Ela tem uma estima baixa porque realmente não construiu um valor de destaque diante dos outros. Ela realmente não sabe fazer muita coisa. Ela está numa posição de um trabalho inferior porque é só aquilo que ela sabe fazer e ela não consegue sair dali. E ela é pequena. Ela sempre, tudo que ela faz meio que não dá muito certo, sabe? Ela já pegou várias responsabilidades, deixou cair da mão dela, não resolveu, não produziu, não botou adiante, tem muito medo, é muito pequena, não consegue se colocar, não consegue falar e realmente tem uma série de limitações que impedem ela de crescer. Vamos supor que ela tem uma baixa estima porque é verdade, ela é uma pessoa muito pequena e faz poucas coisas. Vamos supor, eu não estou acreditando nisso, eu acredito muito que você tem valor, mas vamos supor que você realmente acredite nisso e de fato você é uma pessoa sem muitas capacidades e se você sumisse, realmente poucas pessoas dariam conta de você. Aí você diz assim, por que eu sou inseguro sobre essa responsabilidade? Aí a pessoa diz, porque você não tem habilidade realmente. Então por que eu sou inseguro sobre as minhas habilidades? Porque eu realmente não tenho habilidade suficiente, né? Assim, por que ninguém me escuta? Porque você não tem nada a dizer. Então por que você se sente culpado e pecador? Porque você comete pecados. Por que essa pessoa lá está em cargos melhores do que o meu? Porque ele é melhor do que você. Entendeu? Então, por que você está inseguro sobre as suas capacidades? Porque você não desenvolveu as suas capacidades. Então isso aqui é olhar de uma forma realista. Então, o que você deve pensar se você realmente está reconhecendo que você é uma pessoa pequena? O que a Bíblia diz para nós sobre isso? Eu gosto muito de pensar na história do Gideão. Gideão vivia no período onde o seu povo estava escravizado por um povo estrangeiro. E ele tinha que produzir para dar dinheiro para os outros, né? Ele tinha que trabalhar no lagar, amassando uva, fazendo vinho, fazendo tudo, para que quando viessem os opressores, pegassem toda a produção dele e levassem embora. E ele era uma pessoa realmente, um trabalhador escravo pequeno da sua casa. Um dia, Deus chegou para ele e falou assim, poderoso guerreiro, eu quero te usar para libertar esse povo. Eu quero te transformar num generalzão. Eu quero fazer aqui uma revolução. E você vai ser o meu instrumento para a gente fazer aqui uma grande obra. Aí o Gideão falou, rapaz, eu sou pequeno. Eu sou insignificante. Eu sou pequeno da casa do meu pai. A casa do meu pai não é relevante, não é importante. Você errou o endereço, Deus. Você errou a casa. Você está vindo para um lugar que não vai encontrar tesouro aqui. Então o que você vai perceber nessa discussão são duas coisas. Uma é de que o Gideão se achava insignificante, pequeno e não relevante. A outra era de que Deus via em Gideão um valor que ninguém mais via. Porque se você olhasse para Gideão, você não ia ver valor nenhum. Socialmente ele não tinha valor nenhum. Suas habilidades eram pequenas, escravizado, menor da casa do pai dele. Então, de toda forma, ele era pequeno. Socialmente pequeno. Não tinha nenhuma informação que dizia o contrário. A única pessoa que dizia o contrário era Deus. Por quê? Deus via ele como um poderoso guerreiro. Por que Deus via ele como um poderoso guerreiro se ninguém mais via? Por dois motivos. Um, porque Deus fez ele e Deus sabe as suas capacidades. Segundo, porque Deus não olha quem a gente é hoje, mas ele olha toda a potencialidade que nós podemos ter se estivermos debaixo da sua autoridade, debaixo da sua mão poderosa. Porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer é um reflexo do poder de Deus na nossa vida. Então Deus não fica olhando pessoas que se vangloriam como se a força fosse deles. Ele olha as pessoas e diz, eu posso fazer uma obra através de você tão grande que você vai se manifestar como um poderoso guerreiro. Então a questão, se você se sente inseguro, pequeno, cabisbaixo, e realmente isso é uma verdade aí que as pessoas dizem, eu não acredito nisso, mas você pode se achar assim, pode ser que você pense de uma forma diferente. Eu realmente sou isso. Mas se eu me permitir ser usado por esse Deus, entronizar Deus no meu coração, quem sabe eu não vou me transformar num poderoso guerreiro, não porque eu era alguém, mas por causa do poder de Deus que vai se manifestar na minha vida. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou quem o acusador diz que eu sou. Eu não sou o que o meu passado diz que eu sou. Eu não sou o que o pecado diz que eu sou.
E eu não sou o que a oposição diz que eu sou. Eu não sou nem o que minha família diz que eu sou. Eu sou um poderoso guerreiro de Deus. Vamos ver o que a gente aprendeu até aqui? Olha, quando o centro da sua vida muda para Deus, você diminui a dependência e a carência essencial, então restabelece o equilíbrio e não deixa toda a sua vida desmoronar, se transformando em uma promessa não realizada. Então, a presença de Deus no seu coração não deixa a sua vida desbalancear e cair pelo ralo. Você consegue manter suas promessas, mesmo que coisas lá fora externas aconteçam. Segunda coisa, a espiritualidade restabelece a nossa estima, valor e identidade. Passamos a nos enxergar como Deus nos enxerga e através de todas as potencialidades que Ele pode realizar em nossa vida. Bacana, gente? Prontos para um próximo tópico? Nós vamos falar agora sobre uma outra emoção que está em todas as passagens bíblicas, bem forte, sabe? Parece que muitos textos são escritos especialmente para trabalhar essa questão no nosso coração. É chamado o medo. E o medo, ele é um sentimento sorrateiro e persistente. Por que que o medo é uma paralisia persistente, sorrateira? Porque é o seguinte, vamos supor que alguém invadiu a sua casa. E você ficou com muito medo porque foi invadido na sua residência, roubaram você, agrediram de alguma forma, aquilo entrou no seu coração e causou um dano. Você ficou alarmado e está assustado. Você passa 6 meses assustado. Aconteceu isso comigo, vou entrar de novo, quero me mudar de cidade, quero me mudar de país, isso aqui não presta, tá com raiva, tá com revolta, tá com tudo, emoções conflitantes. Às vezes, depois que isso passa, você acalma e fica bem, mas como o medo é sorrateiro, ele deixa uma ferida no seu coração e tem pessoas que mesmo estando num lugar super seguro, se mudando para um lugar super seguro, tendo aquele caso já passado, ainda vão passar anos da sua vida vivendo por causa desse sentimento de alarme, de medo que foi no seu coração. É como se ele entrasse na sua vida e não quisesse mais sair. Ele fica lá dizendo, fica assistindo notícias sobre mim, fica vendo o 90, Cidade Alerta, não sai na rua, não se arrisque, olha, o bicho papão tá lá fora, o homem do saco vai pegar você, cuidado, não se envolva, não se mexa, não se arrisque, não saia para fora, não viva a sua vida. A gente é sequestrado de tal forma que ele começa a dominar todos os nossos pensamentos e emoções e provocando uma grande paralisia. E agora eu vou trazer para você 3 coisas que esse sentimento de medo provoca em nós. O primeiro, muito forte, e talvez seja um dos principais que eu quero trabalhar com você, é porque o medo nos alerta tanto que de vez em quando a gente começa a ficar emburrecido por causa do medo. O primeiro ponto é esse, ele promove uma paralisia emburrecida. Veja, eu tinha um amigo muito querido, que hoje ele não está mais entre nós, é o Luiz Vargas. Ele morreu ano passado. Mas ele era dono de um grande restaurante. Ele tinha muitos funcionários, sabia lidar com o negócio, compra carne, contrata gente, organiza as mesas, é churrascaria, é tudo. Ele fazia um trabalho excelente. De um tempo para cá, ele foi construir uma nova franquia, um novo restaurante. Ele precisou sair daquele local que o aluguel já não estava mais sendo legal, ele precisava mudar. Quando ele fez esse processo, aconteceu uma série de problemáticas. Dificuldades, pagamentos de rescisões, o dinheiro que ele esperou que ia gastar, acabou tendo que gastar mais, documentação que tinha que sair, pois foi um processo longo, desgastante, e eu percebi que ele começou a ficar ansioso, não dormia direito, a pele ficava papocada, emocional fragilizado, quase não conseguia dormir, e veio falar comigo cheio de medo, cheio de preocupação, e estava lá num processo tão angustiante que ele não sabia mais o que fazer. E estava me perguntando, eu, um pastor, o que fazer na posição dele. Aí eu falei com ele assim, rapaz, todos esses problemas que você está me contando, ao mesmo tempo que eu considero problemas enormes, fortíssimos e complicados, porque eu não saberia resolver, porque eu lido com outras coisas e não com esses problemas aí que você está contando. Funcionário, tal, compra de carne, compra de um bocado de coisa.
Mas deixa eu dizer um negócio, eu tenho uma pessoa que sabe resolver esses problemas muito bem, que ele é o cara especialista em restaurante e gerência disso, tudo aí que você está falando. Aí ele, quem? Você. Porque assim, você é o cara que eu conheço, que se eu tivesse esses problemas, eu perguntaria para você como resolvê-lo. Você é a pessoa mais especializada que eu já conheci na minha vida, capaz de saber resolver tudo isso. E como é que você me diz que não está sabendo resolver os problemas, que você é o especialista que sabe resolver? Porque você está com medo. O medo dá um bug na cabeça da gente. A gente até sabe resolver as coisas, mas fica emburrecido, não sabe mais o que fazer. E deixa eu dizer algo para você. Você é inteligente. Você é capaz. Você sabe resolver muitas coisas. Você sabe como fazer para solucionar esses problemas que afligem você. O problema é que o medo está invadindo sua consciência e deixando tão perturbado que você não consegue pensar. Mas você é a melhor pessoa para te dar um conselho agora. Se escute. Retire o medo e comece a pensar de maneira bacana. A segunda coisa que essa paralisia do medo, esse sentimento do medo persistente, sorrateiro, causa na gente, diz o seguinte, é a entropia da vida. É o que eu chamo de entropia da vida. O que eu quero dizer com isso? É que quando você tem um medo muito alarmante no seu coração, que fica acionando você demais, a tendência é que você fique recusando se expor. Eu vou ficar em casa. Não vou fazer isso. Eu tenho medo disso dar errado. Aí vai cortando coisas da sua vida para ficar pequeno. Porque quanto menor você acha que é, mais protegido você vai estar. De fato, quando você tem muitas coisas acionando a sua mentalidade, você fica alarmado. Quando você reduz, vai ficando mais protegido. Mas tenha cuidado, porque quanto menor você desejar ser, menor você será. Porque você está tirando, né? Estou tirando essa responsabilidade, tenho medo de me arriscar aqui, tenho medo daquilo ali. Você vai tirando da sua vida. Aí você vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Quando você menos esperar, você perdeu tanto que você ficou insignificante, você ficou irrelevante. Quanto menos você tiver, menos você será. Quanto menos você se comprometer, com menos coisas você vai ter que gerenciar a sua vida. Beleza? Outra coisa paralisante que a gente vai ver que o medo causa na gente e que vai se transformar quando ele se tornar persistente em nós. Aqui a terceira é muito forte e tem a ver com aquilo que a gente trabalhou já até agora. Diz assim, com o tempo ele age como um ídolo, um deus ídolo, que exige a sua obediência. Veja, quando um ídolo se estabelece no trono da sua vida, ele começa, principalmente o medo que sequestra a gente, que começa a querer dizer tudo que a gente deve fazer ou não fazer, ele se torna um senhor que te escraviza e sequestra a vida. Então ele diz, eu digo o que você vai ou não vai sentir. Eu digo onde você pode ou não andar. Eu digo em quem você deve confiar. O medo pede que todo dia você leia notícias sobre a sua grandeza. Aí a pessoa fica lá, deixa eu ver o que está acontecendo de mal na cidade. O que está acontecendo de mal do mundo. Quem foi o próximo ladrão assassino que está presente na cidade. Aí você vai lendo aquelas notícias, fica se alimentando do medo. Como uma pessoa lê a Bíblia para se alimentar da fé, tem gente que se alimenta de notícias ruins para se alimentar do medo. Ele nos faz nos prostrar diante do seu pedestal. Ele vira uma religião. Você tem uma literatura do medo, você proclama o medo com a sua voz, você age segundo os valores e princípios do medo. Então ele virou o senhor ídolo medo da sua vida. Ele nos faz, então, criar um ritual de adoração. Todo dia você tem que ir lá, ler notícias do medo, ficar ansioso, ficar assustado, reduzir sua vida. Ele se tornou um senhor da sua vida, um ídolo. E você vê na história bíblica, eu faço um paralelo muito forte sobre isso. Quando aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam lá na Babilônia, reunidos, e o Nabucodonosor, o imperadorzão lá, criou uma estátua de ouro e disse o seguinte, todo o povo tem que se ajoelhar a essa estátua. Ela virou um novo ídolo. Ela representa que eu serei o Deus de todos os povos e nações, eu serei um reino que nunca mais vai passar.
Então, quando a trombeta tocar, todo mundo se ajoelhe a esse ídolo. Então ele ameaçou mandando esses 3 jovens para a fornalha. Então vocês vão para a fornalha. Ameaçou, botou medo, né? Disse assim, ó, se você não me obedecer, cuidado não, o ladrão vai te pegar, as coisas vão acontecer contigo, você vai perder tudo que você tem, você vai ganhar um câncer. É o medo, né? Te ameaçando. Você vai para a fornalha. Aí esses garotos espetacularmente responderam para ele dizendo, olha, a gente não vai te obedecer. Você não é o nosso Senhor. Nós acreditamos num Deus poderoso, um Deus do impossível, num Deus majestoso. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem diz se eu devo ou não devo andar, o que eu devo ou não devo fazer. Esse medo que você está botando, a gente não vai se ajoelhar para Ele, a gente não vai adorar esse medo. Aí o cara falou, pois eu vou te mandar para a fornalha. Aí ele falou assim, olha, mas vamos fazer o seguinte, você vai me mandar para a fornalha e Deus vai me livrar. Mas te digo uma coisa, medo. Ainda que Deus não me livre, e seja da vontade dele que eu passe por essa fornalha, eu não vou deixar de fazer o que Deus está me mandando fazer por causa do medo. Vejam só que poderoso. Então, a terceira coisa aqui que a gente vai aprender aqui, diz assim, ó, a fé em Deus é revelada como uma fortaleza contra as ameaças do falso Deus chamado medo. A fé em Deus é revelada como uma fortaleza contra as ameaças do falso Deus chamado medo. Por isso que uma das grandes frases ditas por Jesus é, não temas, crê somente. Porque muitas pessoas às vezes acham que o contrário da fé é o ceticismo, é a incredulidade, são pessoas que não querem mais saber de religião. Mas o contrário da fé não é isso. É quando a pessoa se encolhe pelo medo, deixa de acreditar na vida, deixa de acreditar no poder de Deus, porque ficou refém, sequestrado pelo medo. Olha, não tem uma passagem na Bíblia onde Jesus ficou no monte e mandou os discípulos atravessarem um mar revoltoso, cheio de ventos fortes. Lá pela madrugada, eles já estavam horas e horas trabalhando para manter o barco em pé, a coisa estava difícil. Jesus apareceu andando sobre as águas. Eles se assustaram achando que era um fantasma. Mas aí, nessa hora, Jesus falou, olha, sou eu, não temas, estou aqui. E Pedro falou o seguinte, rapaz, Jesus, isso é tu mesmo? Deixa que eu vá ter contigo. Vamos ler esse pedacinho da passagem? Venha, respondeu ele. Jesus chamou Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. No 30 diz assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entrar no barco, o vento cessou. Olha, quando aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, olharam para o seu Deus, fizeram ele enfrentar qualquer fornalha, e foi lá na fornalha que Deus livrou eles. Aqui, quando Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, mas quando ele olhou as circunstâncias, o vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Como é que eu faço para vencer o medo? Eu tenho que olhar para o Redentor e Salvador da minha fé. Eu tenho que olhar para o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que olhar para o meu propósito, para a minha missão, para o meu chamado, para o meu destino. Olha, tem uma ilustração que eu gosto muito, que é a ilustração da passarela. Tem uma passarelazinha que tem assim um caminhozinho, né, dessa altura, dá para o ser humano passar aqui com certo cuidado, não vai cair para um lado, não vai cair para o outro. É uma passarela, tranquila. Quando ela está a 10 centímetros de altura do chão, você vai andar nessa passarela com confiança, porque você sabe que se cair, não vai ter nada, é 10 centímetros, você pisou no chão e pronto. Aí você anda com alegria, você anda balançando, você anda de todo jeito, porque você é confiante, não tem medo. Agora, quando essa passarela de repente for colocada em cima de um muro, você já anda mais com cuidado, porque você fica olhando para baixo, fica com medo. Se essa passarela for colocada em cima de um prédio, e você olhar para 10 andares lá para baixo, qualquer vento, qualquer balançado, faz você paralisar. Talvez você se fique segurando nela, tente engateando para chegar do outro lado. A passarela é do mesmo tamanho, mas a expectativa e o sentimento de medo modificou a sua confiança em atravessar a passarela. Nessa ilustração, a passarela é a vida. Todos nós temos que passar pela vida. Algumas pessoas passam com confiança, porque estão se sentindo só a 10 centímetros do chão. Outras pessoas
estão com tanto medo, que passam se arrastando pela passarela. Às vezes, a passarela nem está tão alta, mas a gente acreditou que estava e o medo ficou deixando a gente paralisado. Mas o fato é que a gente tem que passar por essa passarela. É a vida. A gente pode passar morrendo de medo, se acabando de medo, ou pode passar na confiança de que o nosso Deus vai segurar na nossa mão quando a gente estiver afundando. Então, amigos, eu prefiro passar com confiança. Eu prefiro passar segurando na mão de Deus. Eu prefiro entender que a minha vida está no controle de Deus. E que se Deus me deu uma passarela de 20 metros de altura, que causa medos de 20 metros de altura, é porque Ele imaginava ou sabia que eu teria capacidade de lidar com esses 20 metros de altura. Se Deus me deu uma passarela de 5 metros, é porque eu tenho condições de lidar com 5 metros de altura. E se você tem uma passarela de 50 metros, é porque Deus sabe que você aguenta lidar com essas pressões do vento na sua vida. Por isso, amigo, a passarela da vida, todos nós temos que passar, com medo ou sem medo. Então, por que não passar com fé? Por que não passar com vontade, com alegria, e não deixar esse grande medo sabotar a nossa vida? Olha, mas assim como o medo é sorrateiro e persistente, a fé também é persistente na nossa vida. Quanto mais fé a gente experimenta, quanto mais experiências com Deus a gente tem, tanto mais ela vai se entranhando dentro da gente, fortalecendo e gerando coragem, ousadia, unção, confiança, promovendo sonhos, projetos. Veja, Pedro afundou quando olhou para as águas, mas depois ele, lá na frente, quando ele estava em Atos, quando ele foi pregar sobre Jesus e foi preso pelo pessoal lá do Sinédrio, o Sinédrio ameaçou ele e falou o seguinte: olha, Pedro, você não pode mais falar de Jesus. E se você falar de Jesus, a gente vai te açoitar, a gente vai te prender, a gente vai te ameaçar. Mas nessa hora, Pedro, depois de ter vivido tudo que viveu com Jesus, depois de ter andado sobre as águas, depois de ter negado Jesus e com medo, e Jesus foi lá e perdoou o coração dele, depois de ter vivido várias experiências, naquela hora ele disse: olha, importa a gente obedecer a Deus e não a vocês. Eu não vou parar de pregar sobre Jesus. Pedro tinha tudo para se acovardar de novo, mas dessa vez ele, na coragem do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, enfrentou todo mundo. Por quê? Porque quando a gente vai vivendo essas experiências, colocando a nossa fé em ação, desenvolvendo o nosso relacionamento com Cristo, andando por essa passarela, chega uma hora que a gente não consegue mais ficar duvidando demais. Não consegue olhar para as circunstâncias a todo momento. A gente começa a exercer uma fé, a fé vai brotando, vai ficando persistente. Aí vem problema, vem dificuldade, vem tempestade, e a gente fica seguro e diz: mas eu creio no Deus do impossível. E ainda que Deus não me livre da fornalha, eu não vou me ajoelhar para esse Deus medo. Bacana, gente? Olha, a gente tem aqui 3 coisas que a gente aprendeu. A primeira: quando o centro da sua vida muda para Deus, você diminui a dependência e a carência essencial. Então, restabelece o equilíbrio e não deixa toda a sua vida desmoronar, se transformando em uma promessa não realizada. Segundo, a espiritualidade restabelece nossa estima, valor e identidade. Passamos a nos enxergar como Deus nos enxerga e através de todas as potencialidades que Ele pode realizar em nossa vida. Terceiro, a fé em Deus é revelada como uma fortaleza contra as ameaças do falso Deus, chamado medo. Bacana, gente? Fortaleceu aí as suas emoções, está preparado para vencer, para não ser refém, para conseguir abrir essa margem de segurança e caminhar mais um pouco?